Pastor Rafael, sua consideração. Por que Jesus não pode ser adorado pelos cristãos? Segundo a origem da fé no livro de Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que todos que nasceram dentro de um berço de fé, que iniciou dentro do judaísmo, eles recitam o Shema Israel. Esse é o versículo mais conhecido. Mais conhecido de todos. E o Shema Israel, ele defende a ideia de um Deus Echad, de um Deus único. E no próprio livro de Devarim, se eu não me engano, no capítulo 13, vai falar que se surgir um profeta que levar as pessoas a adorar um outro Deus, não dê ouvido a esse profeta. E por conta desse mandamento, dessa mitzvah, nenhum judeu vai seguir Jesus de uma forma em adoração. Porque a palavra adoração, no hebraico, todos aqui conhecem bem, avodá, está relacionada a um serviço. E até Jesus veio fazer um serviço de expiação que o Pai o enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E se Jesus veio a serviço do Pai, ele veio trazer uma adoração ao Eterno. O serviço é essa adoração, né? E a adoração está relacionado também à oração a um Deus, né? E como que se ora a Jesus? Sendo que não tem instrução nenhuma, nem no Tanar, nem na Brit Hadashah, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, assim conhecido, para orar a Jesus. E a adoração está relacionada também ao ato de orar, né? No grego, latreu. Então, como que se pode adorar alguém que foi ungido? Porque se pudéssemos adorar alguém que foi ungido, Arão foi ungido para cumprir uma missão. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba. As pessoas deviam adorar Arão? Então essa é a pergunta. Ele foi ungido para quê? Para fazer a expiação de pecados. Isso eu creio. Eu creio que Yeshua, ele se manifestou para cumprir um propósito do Pai. E por esse motivo, o caminho que nos leva ao Pai é ele. Isso daí eu creio. Só que, se ele é o caminho que nos leva ao Pai, ele não é o destino final. O destino final é atribuir a adoração ao Pai. E por isso, através dele, do serviço que ele fez, da caparada, da expiação de pecados, adoramos ao Pai, com base no Shema Israel e em Mateus capítulo 4, que o próprio Yeshua falou para Ra-Satã: adorará somente o Senhor teu Deus. Quando a gente se fala, muito que se construiu dentro da teologia cristã, não só dentro da teologia cristã, mas dentro da teologia que supostamente a gente vai chamar de teologia exegética, o pessoal começa a usar um dicionário ou um léxico, né? Muita gente chama de léxico, seria um léxico, só que morfologia se faz com o dicionário, mas semântica e sintaxe se faz com a construção frasal. Sim. Ou seja, dentro de um texto existe algo chamado de perícope e pericopese. Então, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad, se fosse ouve ou ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, a construção ali de um ou único seria, se fosse numérico, seria ahat, porque um em hebraico é ahat, ahat time, shilosh e assim por diante. O senhor concorda? Concordo. Então, no texto, gramaticalmente falando, ali não está falando de 1, 2, 3 ou 4. Único. Ali está falando a construção gramatical, esse errad no texto, na verdade é um adjetivo. Sim. Dando a qualidade dele de deter todo o poder. Então não está relacionado... Exatamente. Ser único. Então essa é a construção do Maravilha. texto ali. Agora, quando o senhor fala que ele não é o produto final, eu acho que tem alguma coisa desconexa, porque a Bíblia fala assim, ó, para que todo joelho se dobrará. Então eu vou começar do final pro começo, é o começo, meio e fim? Maravilha. Do final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é adoração. Só que a adoração aqui não é a Deus Pai. Primeiro, o caminho é Jesus. Ele te leva, você se dobra diante dele, para que diante do Pai você seja aceito. Se essa adoração não acontecer no final de todas as coisas, você não chega ao Pai. O ato de se prostrar e se ajoelhar é uma forma de adoração? Aí o senhor pode responder com as palavras que o senhor achar melhor no Novo Testamento, pode entrar no grego. Proskineu, o que o senhor vai trabalhar? Então, pode ficar à vontade, no texto aqui também. Porque a palavra que aparece é proskineu, exatamente. Aparece aonde? Em Romanos 14, 11? E o que acontece com essa palavra proskineu? Ela não tem um significado só. Dentro da cultura grega, proskineu, ela pode ser reverenciar, pode ser adorar, pode ser se prostrar, se ajoelhar.
Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Só para lembrar, se todo joelho... senhor, minha pergunta está baseada em Romanos capítulo 14, versículo 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso daí tá bem claro para mim. Isso não tem problema em relação ao que eu acredito e ao que eu defendo. Por quê? O ato de se prostrar diante de um rei é um cumprimento dentro da cultura judaica, que você conhece isso. Senão, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 5, Mefibosete não teria se ajoelhado diante de Davi. Então, aquele ato de se ajoelhar, que é shahar, né, no hebraico, ou o prosquineu do grego, esse ato seria uma adoração a Davi? Não, mas é o reconhecimento de um rei. E Yeshua, ele vem do reinado de Davi, da tribo de Judá. Então, por esses méritos, ele também recebia o prosquineu, a reverência, o ato de se ajoelhar. Então, todo joelho se dobrará diante do rei? É claro, ele governará e reinará sobre nós. Isso é bem claro. E esse verso não tem problema nenhum. Eu não sou contra se ajoelhar, eu não sou contra honrar, eu não sou contra dar glória, né? Não toda a glória, mas dar glória. O peso da Kevod que Yeshua tem, a autoridade que ele tem, isso daí não tem problema nenhum. Louvores a Jesus, também não tem problema nenhum. O problema está no adoração, porque a adoração é o reconhecimento da mais alta autoridade. É você levar a sua adoração e o seu serviço à mais alta autoridade. E sendo Yeshua o caminho, ninguém vai ao Pai senão por ele, como que você adora o caminho e não ao Pai? Assim, ó, o senhor trabalhou aqui, é por isso que eu falo, vai ficar, parece que para quem estiver ouvindo vai ficar um pouquinho chato, porque eu vou bater na questão do texto. Tudo bem. Responder exegeticamente não é recorrer a outros textos, né? O senhor trabalhou a questão de outros textos, fiz a pergunta baseada em Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Sim. Jesus é o caminho, ele sendo o caminho, para ser adorado tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou adorado, de dizer... não. Não, é o que eu tô dizendo, eu tô deixando então, bem claro, sim. Adorado. Então assim, para chegar ao Pai tem que adorar aqui Jesus. Por quê? Porque quando todo joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento. E toda língua confessará. O que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, tô confessando que o senhor é mais ou menos? Adon. Eu tô confessando que o senhor Qual a diferença de Adon para Adonai? Meio, né? Senhor e Senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não tá escrito Adon. Né? Até legal que o senhor entra no original mesmo. No texto aqui tá dizendo o seguinte, o texto de Romanos capítulo 14, versículo de número 11, que é o texto que eu tô fazendo menção. Sim. Né? Deixa eu só deixar o texto aqui no jeito. Beleza, esse aqui, ó. O texto diz assim, ó. Peraí. Gagrefti garzo egolego kyrios. Primeira tradução do hebraico pro grego é Septuaginta. E a Septuaginta traduz Adonai por Kyrios. Então aqui não é Adon. Aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa Septuaginta e outra tradução para discutir. Tô trabalhando em cima do texto. O senhor trabalhou o que é Adon, tô trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo o texto em grego. Que vocês estão lendo? Romanos capítulo 14, versículo 11. Egoleg kyrios rotiemu campesi pangoni kai passa glossa, com a sua língua, né, confessará, exomoligesti tutel, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se é assim que o senhor quer, porque se Adonai é Deus, Kyrios é a mesma tradução. Tudo bem. Ou se o senhor quiser pegar a tradução de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e ler no grego, a expressão que vai estar ali vai ser Kyrios. Mas ali não está no grego, né? Aí não, nós estamos fazendo uma tradução. Não, mas a primeira tradução do grego do hebraico pro grego. Tudo bem. A primeira tradução. Mas no hebraico aparece o nome do Eterno. Sim. Isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do Eterno. Todos nós sabemos disso. Qual tradução? Do nome do tetragrama. Todas as vezes que aparece o tetragrama, mas eles substituíram. O judeu não coloca porque eles não colocam mesmo. Não coloca mesmo. Não é porque ele quer dizer que Allah não é outra Deus. Coisa. Não, mas calma, vamos lá. Vamos lá, deixa eu responder. Coloca. Tudo bem, vamos lá. Vou responder a sua questão. Então vamos lá. Jesus é Deus na sua concepção? É. Então na minha também. É que pra você ele é um Deus menor. Não existe esse fato de Deus menor. Peraí, você tá dizendo que, então, se Jesus é Deus, por que ele não pode ser adorado? Calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. E Baal? Então, é um senhor. Então, ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não,
A pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar, realmente? Ele não é um poder? Ra-Satã não é um Mas poder? ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas potestades do ar. Potestades e principados existem forças. Então você acredita que, tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente? Não, trono não. E Mamon também existe, literalmente. Eu vou falar o que eu acredito para não colocar palavras na minha boca. Vamos lá. Então, não é que eu tô colocando palavras, Sim. pastor. É que o senhor tá dizendo que eles existem. Existem. Olha só. Bereshit bara Elohim. No princípio criou o quê? Deus. Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? Plural. Então o que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, Não, ela Elohim não... nunca é poderes. Autoridades. Não. Elohim sim. Desculpa, pastor. Sim. Não. Porque Elohim, se você... na Bíblia, acha um texto Acho. onde a palavra Elohim é poder. Não, é poder não. Ela foi O senhor disse traduzida poderes. como Deus. Não, é que o senhor, o senhor acabou de falar assim, ó. Sim, mas eu vou Elohim explicar. significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4, onde Elohim, Vamos lá. ali, Ó. na verdade, é traduzido por poderes. Shemot, Êxodo, capítulo 4, verso 16, certo? Quando o Eterno, Kadosh Baruhu, ele coloca Moshe Rabbeinu por Deus de Arão. A palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não está escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não, então, pastor. Então, Você e precisa agora, perguntar, se o que Moisés... o senhor falou. Não, tudo bem, então vamos lá. Então não tem. Se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque tá Deus aqui? E as pessoas que não conhecem, elas vão falar, e olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores, eu nem sou professor. E vocês sabem disso. Então, não existe. Então, por que tá Deus aqui? Por que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão e vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então Moisés tem que ser adorado? Pastor Paulo. Beleza. Pra mim ficou clara a questão do Romanos capítulo 14, versículo 11. O senhor saiu, não respondeu? Não, eu respondi. Não respondeu. Pra mim, não. Porque todo Então, joelho foi pode dobrar, toda língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente Tudo falando bem. que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas Se o nós... senhor quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui, porque o senhor tava falando com o pastor Não, Sérgio. sim, só pra você, pra ficar claro que eu respondi no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado Não, Deus? eu entendi. Não, mas eu agora entendi. o tempo é dele. Vamos lá. Tá. Agora a questão lá. é a seguinte: o senhor fez a comparação de Moisés aí com Arão e tudo mais. Então, beleza, ficou claro pra mim onde o senhor queria chegar. E era aqui que eu queria trabalhar. O que faz? O senhor falou que Jesus é Deus, certo? No sentido de autoridade. Isso, falou que Jesus Nos é Deus. céus e Eu na tô terra. falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina. Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego, que o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro. Se eu quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço Tudo bem. exercício disso na minha área, sou Maravilha. profissional aqui. Roti enautu katoikei pantopleroma testeótetu somatikos. Porque nele habita em Cristo corporeamente pantopleroma. Toda, não é meia. Toda. Da Plenitude, divindade. completo, cheio. Sim. Da divindade. Eu pergunto pro senhor, se Jesus é um Deus menor, e o texto tá falando, Paulo tá dizendo que ele nele habilita todo, o que tá faltando pra ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é teologia da igualdade, pergunta que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, vamos basear no texto. É, de preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto, não tem problema nenhum o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habitam os 5 níveis da alma, os 7 espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo da Nefesh a Hayá. Ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as sefirotes da Yen Sof, da Kadosh Baruhu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo que vem do Eterno, dos atributos que vem do Eterno. Aí, tendo em forma de Deus, qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir para a construção do ser humano. Olha aqui a construção do ser humano lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou, tomou o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Está escrito, ele não quis tomar o lugar.
O problema é que os cristãos Eu acho que colocaram o senhor ele tá no lendo- lugar. ó, desculpa. É o senhor tá mesmo lendo- texto. Não tem nada a ver. O mesmo texto? Não é Colossenses. O que o senhor tá fazendo a menção aí é Filipenses. E o senhor tá lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego. No português aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é o texto que o senhor tá fazendo menção. Lê, Tudo por favor. bem, mas não vai, fala faz da a leitura. plenitude? Não, o senhor tá Vamos falando fazer. que ele... o que o senhor falou aí, na verdade, nem tá no Filipenses. texto. Capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus... Tá tudo, essa tradução, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? É que pode ler também na Bíblia de Jerusalém aqui, para fazer exegese tem que ser no grego, mas pode ler também aqui, ó, que mesmo sendo igual a Deus, a Bíblia de Jerusalém tá assim, lê assim, mesmo sendo igual a Deus, não teve como usurpação, de novo, ele vai falar a mesma palavra, que sendo igual a Deus, não, mas não é só isso, que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O texto não tá dizendo que ele é diferente de Deus, tá dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece... O senhor não vai ler mais a lá? forma. Vou ler, peraí, mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que o Gênesis tem a ver com Colossenses, pastor? Nós não estamos falando de Filipenses? Então, mas eu falei o Colossenses, eu leio o Gênesis. Eu falei Filipenses, eu leio o Gênesis. Ó, só vou pegar pra você entender o que é essa forma de Deus. Fica tranquilo. Não, só pra eu entender, pô. Ali é morfe, no grego. Vamos lá. Ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tendo ele domínio sobre os peixes e tal, não sei o quê, as autoridades, né? E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A imagem. Então, foi Jesus Físico. que fez o homem. Tudo bem. Ó o que você tá falando. Esse texto só revela a trindade. Não. Se for aí, só a trindade. Não, como Sim. que trindade? Então, mas deixa ele concluir. Façamos. Concluir. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro. Só que no português a gente sabe que não dá o entendimento muito claro. Porque o Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiro os poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né, os Elohim, aí vem a palavra, os hashamai e os poderes da terra. Vou te perguntar, o índio que está no meio do mato, ele não contempla o sol como um Deus? Ele não contempla a natureza como um Deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados para reger a terra. Então, Só que você tem quer os dizer que eles poderes... estão certos? Calma, não. Calma. Como que eles descobriram isso? Calma. Não é porque a pessoa considera alguma coisa Deus que Calma. tem que ser considerado. Dentro do que ele... Exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que tem que ser. Então Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que Não, ser. mas Jesus não é porque a pessoa Calma. considera, tem texto. Então, deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a ideia para que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então, quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair, né, do trono dele, vamos colocar assim, para realizar algo. Ele criou poderes para que as coisas funcionem sem ele estar. É o seguinte, vamos lá, língua portuguesa, eu vou tentar facilitar pra vocês, porque fala de debate técnico, nós vamos aliviar. Não, pode vir, pô, pode vir do jeito que você quiser. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a tradução que eu vou ler é NVI, se quiser a gente lê qualquer texto do grego. Filipenses, Tá foi o que eu li. Seja a atitude de vocês, a mesma que a de Cristo Jesus, NVI, que embora sendo Deus, português aqui é bem simples, que embora sendo Não Deus. tem problema essa palavra para mim. Tudo bem, deixa eu só fazer a construção. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui, a versão NVI, tá bom? Beleza. Isso é a teologia da igualdade. O que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei pro senhor o que faltava em Jesus para ele ser comparado igual a Deus, quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus, segundo teologia paulina em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ficou claro para mim. Agora, o João, ele também vai fazer a mesma coisa. Em português, porque em grego, a primeira coisa que o cara vai começar um cursinho de teologia ou ler no Google aí, ele aprende João capítulo 1, versículo 1 em grego, né? No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo ele fala que a razão era Deus. Com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,18, olha o que ele vai falar. Vai falar o seguinte... ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Então tá claro para mim, sem nenhum tipo de déficit intelectual,
que Jesus é Deus igual ao Pai. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é os textos. E aí, de novo, você falou da teologia, criticando teologia paulina e teologia joanina. Então, assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele, porque é ele que vai levar a pessoa do Pai, porque ele é o caminho. Aí. Ninguém vem ao Pai, tem que chegar em Jesus. E detalhe, quem não reconhece o Filho não será reconhecido pelo Pai. Então, se você quiser prestar adoração direto ao Pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo. Quando chegar lá vai ser barrado. Afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque todo o trabalho que o Pai teve de enviar o Filho tem que ser reconhecido. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação. Então, acima de toda a criação. Acima. É só assim se que tá escrito? É assim que tá escrito. Então, grego, português. Se ele foi o primeiro a ser criado, quem o criou? Quem foi criado? Você acabou de falar. Não, falei sobre, não sob. Qual a diferença de sobre e sob? Tudo bem, mas acima se o não termo é criado. primogênito, o que significa? Por favor. Protótocos. Proto vem de raiz e ticto vem de gen. O único que tem a mesma genética que o pai, igual Colossenses capítulo 2, versículo 9. E por quê, ó? Não é o primogênito em português que o senhor tá pensando, não. Não, tudo bem. Então vamos lá. Por que Kefa, Pedro, quando está com Yeshua pergunta exatamente esse tema que nós estamos discutindo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí vai falar, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo. Mas e vocês que estão comigo? Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Messias. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. O Pai está no céu ou está na terra? Ele tá em todos os lugares. O pai não está em forma de filho. O filho não é o pai. O filho é igual ao pai. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do Pai. Não foi eu que disse. Quem disse foi Paulo. Não. Eu só É o que reafirmei você tá o que Paulo defendendo. falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. Não é isso que a gente interpreta, mas Não, tudo bem, é o que você interpreta. Não. É porque eu li o texto lá. Vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá, então vamos na interpretação. Pera só um minutinho. É que tá a palavra do senhor contra o texto. Porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor tá invalidando o grego e o português. Eu li o texto em português. O senhor tá invalidando tudo que eu tô falando que tá no texto? Não, mas invalida usando o texto. Fala assim, ó, o senhor leu errado aqui, a gramática aqui tá errada. O senhor não faz isso. Então, na ideia. Se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao Pai. Entrego a ti o meu espírito. Sim. Tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho? Não. Vamos lá. Porque a adoração acontece o seguinte, o senhor ignora todo o processo da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim, ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. Qual atitude é essa? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel até a morte. Então é isso. O cara era Deus e foi humilde pra vir aqui se fazer um humano pecador. Pra levar os nossos pecados... Pecador não pode ser. Pra levar os nossos pecados, ele se fez pecado. É o que a Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for pecador, o sacrifício dele não faz caparar de expiação do pecado. Justamente isso que eu tô defendendo. 100% o homem peca. Jesus é semelhante aos homens... Você falou que ele se fez pecador. Não, então, ele levou nossos pecados. Não. Levar é uma coisa, ser pecador é outro. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote, quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula, para fazer a oferta do pecado, quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. Não, peraí, tô perguntando pro senhor. Tá bom. O que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. E Jesus é o Cordeiro de Deus? Ele recebe a carga, mas ele não pecou. Pastor, é diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum momento. Você falou que ele se fez pecador. Que se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados... Aí eu concordo, ele levou. Aí eu falo concordo. Uma coisa e o senhor coloca outra na minha... Pode ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta... Se ele entregou o Espírito ao Pai, a adoração não tem que ser atribuída ao Pai, porque ele fez o quê? Capará. Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar minha fala. Quando você faz a expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o Pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício? Você adora o cordeiro ou você adora o Pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então...
Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? Então, mas João, ele era só o tipifica tipo. Yeshua como um tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez, pai, entrego a ti o meu espírito, significa que ele está entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Para deixar claro, rodou uma heresia, que para mim é heresia, de várias essas que o senhor está falando aí. Tudo bem. Essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com adventista do sétimo dia, que fala que Jesus foi um anjo. O senhor defende aí, tem um vídeo do senhor falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Calma. Não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Com todo respeito e carinho. Deus está falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Eu não sou anjo. O anjo tem que prestar a adoração a Jesus e eu como ser humano não. Vamos lá. Que palavra que é essa daí? Não, Hebreus 1:6. Tudo bem. Esse aqui. Não, isso daí tá tudo certo. O problema é esse adorarem, os anjos o adorem. Que grego, palavra que é essa? No grego, onde o senhor quiser. Qual é essa palavra? No grego. Você é o professor? Não, eu sou o professor mesmo. Agora então, é o seguinte. Qual que é essa palavra? O ônus da prova é quem tá dizendo que é mentira. Tudo bem. Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Proskineu. Então, proskineu, quantos significados tem? Por que aí não tá latreu, que é um significado só? Pastor, sabe que o senhor pega uma palavra polissêmica? Quem disse... Não, peraí, vamos lá, exegese. Então, vamos lá, peraí. Quais são os outros significados? Do quê? Do proskineu. Reverência, se prostrar, se ajoelhar. Tudo que um rei é bendito. E olha só, também, vamos lá. Então, vamos defender dos anjos, calma. Os anjos têm que se ajoelhar diante de Cristo. Da majestade dele. Não, lá não diz isso. Não, mas ele é uma majestade porque é lá rei. Eu só estou usando a palavra. Tem que se ajoelhar e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo. Também. Concordo. Isso não é adorar? Não, na minha concepção não. Porque se ajoelhar, entra naquele mérito do Mefibosete. Mas eu tô falando de anjos. Não inferiores. O Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas vamos voltar na história? Porque a Bíblia ela é um complexo. Ela é toda. Ela não é uma parte isolada. Tudo bem? Então, na parte toda, quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, né, a manifestação de Deus na terra, né, a teofania, beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo que aparece na sarça, que aparece para Josué com a espada desembainhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar Kadosh Baruhu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas, segundo os estudos cabalísticos, aí entramos no mérito da cabala, ele se contrai, a contração de Deus, criando um espaço para criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes, que eu falei lá de Bara Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Moshe Rabbeinu, Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede para conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, Aini Hader, eu sou o caminho. Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu para conhecer, que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarça? Porque
Um dos princípios da fé, até os 13 princípios de Moisés Maimônides, que rege também o judaísmo, é o que? Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é espírito e ele não tem uma forma corpórea. Então como que ele pode ter vindo à terra e fazer com que as pessoas adorem ali ele? Pastor Paulo. Vamos lá. Vou deixar claro que é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um texto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6,4, bati de frente. Todo o texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu também, porque nós estamos falando de anjo. Você falou de anjo agora. Sabe o que o senhor faz? E eu faz? tenho que trazer a ideia do anjo. Quem é o anjo? Então, sabe o que o senhor Qual faz? que é o nome desse anjo de Adonai? Deixa ele falar, pastor. Por favor. Sabe o que o senhor faz? Eu levanto um texto, aí o senhor vê que tem dificuldade a névoa, o senhor sai dele, vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse. Isso aí pra quem é exegeta que tava escutando, depois eu vou ouvir, vou mandar os print lá. Manda não tô nem lá. aí. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Pra quem é judeu sabe o que eu tô falando. Não, o que o senhor quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também. É minha área, fica tranquilo. É o que eu tô falando. Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego diz assim: Rotan de palin esegag, tom prototokon esten oikomeni, legikai, e a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó, proskinezatosan. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando, ele é um verbo aorista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que não significa nada porque não é a área do senhor. Por isso que eu falo assim pra mim. Não, pra mim não muda. Não vai mudar porque não é do senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração e falou a falácia do espantalho que, mas a palavra é esse aqui. Tá, então qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo? Porque eu dei o exemplo superior, não tô falando de ser humano. Eu falando que os anjos adoram. Quem sou eu pra não adorá-lo, né? E quem mandou adorar foi Deus. Os anjos adorar Jesus. Só para você ver o pé de igualdade. A mesma palavra, Mateus capítulo 2, versículo 2, quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo. E o texto diz, ilimomen proskinissai, ou proskinice, num grego mais moderno, e vieram adorá-lo. A tradução é essa. E se eu quisesse que eu cito aqui, a NSA, a King James, a versão internacional, e outras versões também, em francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui. Mateus 2,8, a mesma questão. Calo enton proskinesu autu, e para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que o chefe de tudo falou lá? Acho que era como que é o nome dele? Que queria matar Jesus? Herodes. O Herodes falou, me fala onde Jesus está para que eu vou também adorar. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar. O Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos para eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2,11, Mateus 4,9, enfim. Tá claro para mim e para a Bíblia que Jesus não só deve adorado, como ele foi. Eu não estou dizendo que não é, ele não deve. Ele foi, porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo, e a Bíblia fala que os anjos o adoram, porque a aoristo ali é uma ação que já aconteceu, ou seja, uma espécie de passado. Ou seja, o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado. Ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito. Jesus não só deve, mas como ele é adorado, em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra prosquineu é o problema. Ela é o problema. Por quê? Por que não colocou na visita dos sábios do Oriente a Yeshua? Por que não colocou a palavra latreu? Porque não é essa palavra que era para aparecer, então, porque era adoração. Porque o prosquineu, ele tem vários significados. Então mostra uma palavra de latreu, onde mostra a adoração. A Jesus não tem. Não, então, no Novo Testamento... Não tem, todos que aparecem é o prosquineu. Mostra um texto. Não tem. Mas mostra um texto com essa palavra. Não tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui normal. Não eu vi que o senhor citou pra Jesus palavra. não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar a referência aqui. Não tem. Apocalipse 22:9. Então, vamos lá. Quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse, não faças isso, sou conservo teu, de seus irmãos. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é prosquinel, pastor, aqui. Então, ó. É por isso que eu tô falando. Então, olha o problema, é o que eu falei. As palavras da Brit Hadashah são tendenciosas no prosquineu. E o prosquineu, ela tem então mais de um agora é o significado. Novo Testamento que é um problema? Não é um problema. Calma aí, pastor, peraí. É a palavra prosquineu. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete o que o senhor falou. O senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que tem muitos erros de tradução. Mas eu não estou falando de tradução. Estou falando do texto original. Então, prosquineu.
A tradução Então, dele seria pastor, reverenciar. calma aí, porque o pessoal... Se ajoelhar, se O dobrar. pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo então, bem. vamos lá. O senhor acha que o texto grego do Novo Testamento, o texto original, tá errado? Em algumas partes tem até acrescentares de Roma. Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o quê? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus. Porque a palavra que aparece, ela tem 5 significados. Então, a interpretação, quando traduzido para o nosso idioma, para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar Jesus, levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do rei. Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, àquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que nós, céus e terra, que fique claro isso, Hashamá e Haaretz. Porque o eterno Kadosh Baruch Hu está muito mais elevado do que os céus e a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado. Kago Ioannis Ro Akoa, Kai Blefontauta Ki Roti Ekousa, Kai Blepsa Epsa Proskinesi ou Proskinesai, os dois, grego moderno e grego koini. A expressão aqui, sabe o que o senhor está falando? Traduzir em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Ele falando assim, ele se prostrou para prestar adoração, certo? Adoração, Certo. mesma palavra. Que Aí o anjo falou? o texto, o anjo vai dizer o seguinte... Adora a Cristo? Não, porque o texto tem nada a ver com Jesus. Calma aí, deixa eu ler o texto aqui. O texto tem a ver com Deus. Versículo de número 9. Tá bom? Ele vai falar o seguinte. Vamos lá. Versículo de número 9. Kai legmo ora me sindolus, soimi kaiton adelphon, suton profeton, kaiton teruton to logu, to biblion, tautu, tu, Theou proskineon. Eu sou irmão seu, não faça isso. Adore a Deus. Certo ou não? O mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar, como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus. O anjo foi verdadeiro e disse, eu sou irmão seu. Como se fosse, seja, eu conservo seu, sou irmão seu aqui no grego. Adelphomô. Aí a resposta é Toututu tel proskineon. Adore a Deus. É a mesma palavra. Aí, só porque que o senhor está equivocado? Porque aqui ele não deveria usar proskineu. Mostrando que proskineu é adoração. Checkmate na sua teologia furada. Não, furada não. irmão. Calma. O texto está dizendo que Ok, tá claro aqui. Deixa eu responder. Feita a pergunta, bora. Maravilha. O anjo falou adora a Cristo? O anjo falou adora o Cordeiro? O anjo falou adora quem? Mas não tem Deus. nada... Isso, mas Jesus Deus. não tem É nada a ver isso. aqui. Ele não está no texto. Então, eu tô mas falando como da você- palavra, a construção da palavra. Mas o tema nosso é adoração a Jesus. Pastor, o senhor está tentando... Não estou tentando, não. O senhor está tentando. O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Não, quem não está entendendo é o Não, senhor. Eles estão usando o grego proskineu. Tudo bem, não tem problema. O proskineu, ele tem 5 significados. Mas é isso que a gente tá falando. Tô falando nesse texto aqui. Então, Ele significa adoração a Deus ou não? Porque ele tá falando adore a Deus. Sim. Então é o que eu tô falando. É uma E por das, que que no texto... uma das Mas, traduções de proskineu beleza, é adoração. eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério... Ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza para aplicar a polissemia do verbo A proskineu? interpretação dele. Não. Não, Peraí, deixa eu vou responder. porque aí César. você falou Não, você não. Deixa eu Não é fazer minha, a pergunta. Pra quê? Porque ela fala assim, que o senhor Qual foi é o bonitão. critério? Então Vai. vamos lá. Qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica, proskineu, para falar, para determinar? Se é É a Deus ou não. determinância. Aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência. Então, O critério, tem que ser critério exegético. Vamos lá, o critério. Jesus é rei dos reis. Então, ele tem esse título.
Para um rei, se adora ou se reverencia. É um critério. Ele é o Messias, ungido. Se ele foi ungido por alguém mais alto do que ele. Se ele foi ungido para cumprir uma missão pelo que o Espírito do Senhor me ungiu para eu fazer, então ele é digno de honra, de reverência e não de adoração, porque devemos adorar aquele que ungiu. Então a única diferenciação que eu faço do prosquineu, que tem mais de um significado, é quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus, é reverência porque está atribuído ao que ele é aqui na terra, rei, como ele se manifestou como Messias. Então, eu não estou fazendo a minha tradução, eu estou usando o prosquineu, só que esse prosquineu, ele tem 5 significados. A única coisa que eu faço, eu sei diferenciar quando é atribuído ao Eterno, Kadosh Baruch Hu, e quando é atribuído ao Filho. Não, então, mas aí eu perguntei o critério... Roma não fez isso. Eu sei. O que Roma eu tô usou falando, adorar para todos. O que eu tô falando é o seguinte, é que tem nada a ver com Roma. O texto grego tem nada a ver com Roma. A Trindade veio de Roma. Não, ninguém tá falando de Trindade. O texto grego tem a ver com a mão dos apóstolos. Tudo bem. Eu tô falando da pena dos apóstolos, eu não tô falando de Roma. Você entendeu o critério que eu uso? Não tem critério. Como não? Eu acabei de falar. O senhor não citou ninguém, o senhor não citou nenhuma autoridade, o senhor não falou assim, ó, esse critério foi utilizado por fulano de tal. Mas todo... Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A.T. Robertson, uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento, fala que para você fazer uma aplicação e uma análise criteriosa quando uma palavra significa X, Y, Z, o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope. E eu fiz essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas. Onde qual é a regra? Duas vezes para duas pessoas diferentes. Uma para o anjo, outra para Deus. E no mesmo sentido. Então o senhor não pode falar assim, colocando Jesus no texto não tem nada a ver. Era o anjo. João caiu para adorar, achando que era Deus. Porque o João não sabia, porque a glória era muito grande. Ele caiu. Quem é esse anjo? Calma, esse anjo não é Jesus. O nome dele? Não sei, o texto não fala. O texto sabe o nome desse anjo? Fala pra mim aí, revela aí. O anjo de Adonai, Metratron, que manifestava lá como o portador. Mas tá escrito aqui? O portador da Yem Sof. Tá escrito aqui? Qual o texto?